Olá, bem-vindos e bem-vindas. Que bom ter a companhia de todos em mais um encontro do O Som das Ideias. O lugar onde a gente explora livros e ideias que, bom, fazem a gente pensar, né? Sobre o mundo, sobre nós mesmos. Hoje o tema é algo que, nossa, parece que tá em todo lugar. Aquela sensação de cansaço. Bem atual. Fim, mas não um cansaço qualquer, sabe? Vamos investigar as ideias do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. O livro é Sociedade do Cansaço. Um livro bem impactante. Muito. A ideia é entender como essa busca sem fim por desempenho, por produtividade e até por ser positivo o tempo todo, pode estar levando a gente para o esgotamento. É meio paradoxal, né? Totalmente. Uma reflexão super necessária hoje em dia. E olha, antes da gente começar, só um convite rapidinho. Claro. Para quem curte essas nossas conversas e quer dar uma força pro Som das Ideias, segue a gente no seu tocador. Ajuda bastante. Isso. Ah, e se depois da conversa der vontade de ler o livro todo, para se aprofundar mesmo nas ideias do Han, Que vale a pena. com certeza. Comprando pelo link que está na descrição, vocês ajudam muito o projeto a continuar. Fica a dica. Perfeito. Então vamos lá. Por onde o Han começa essa análise? Ele fala de uma virada, né? Uma transformação social grande. Exato. Ele diz que a gente saiu de uma era que ele chama de sociedade disciplinar. Certo. Aquela do Foucault, né? Das instituições, regras, proibições. Isso, a fábrica, o hospital, a prisão, lugares com regras claras, horários, disciplina, um controle mais externo. Que moldava a gente pela proibição, pelo não pode. Entendi. Um controle visível, de certa forma. É. E aí o Han argumenta que essa sociedade está dando lugar a outra, a sociedade do desempenho. E aqui a coisa muda, de um jeito bem sutil, mas, nossa, radical. E como funciona essa sociedade do desempenho? Bom, a ideia é que o controle não some, mas ele meio que entra na gente, ele se internaliza. Não é mais só a regra de fora. Nós mesmos começamos a nos cobrar, a nos otimizar. O lema não é mais não dever, mas sim poder. É o você pode. Yes, we can. Sabe, Ah, sim. parece ótimo à primeira vista, né? Essa ideia de que tudo depende de nós, da nossa vontade e do esforço. Exato. Parece libertador. A gente deixa de ser o sujeito obediente para virar o sujeito de desempenho. Aquele que está sempre buscando se superar, performar mais, ser melhor. Só que tem um lado B, né? O Ram mostra isso. Com certeza, ele argumenta que essa pressão que vem de dentro vira uma autoexploração muito eficiente. Tem uma frase dele que é um soco. Hoje, cada indivíduo é um empresário de si mesmo. Forte. A gente se vê como um projeto, né? Que precisa ser melhorado o tempo todo. Isso, gerenciando a própria vida como uma empresa, buscando maximizar tudo. Carreira, vida social, até os afetos, né? E o pior é que vem com uma cara de realização pessoal, né? A liberdade de poder fazer tudo vira a obrigação de fazer tudo, de estar sempre ativo, produtivo. Ligado. A exploração não vem mais só do chefe, por exemplo. Vem da gente mesmo. Nós viramos nossos próprios capatazes, exigindo performance máxima. Em nome da felicidade, do sucesso? Exatamente. Essa sociedade do desempenho não precisa tanto de muro, de proibição explícita. Ela funciona pela sedução, pela promessa de recompensa se você performar bem. E como parece que a escolha nossa fica mais difícil até de questionar, né? Totalmente. Parece que é a nossa vontade, nosso desejo de ir além. Mas pro Han é uma liberdade meio paradoxal, que acaba prendendo a gente num ciclo de cansaço. E essa pressão toda para performar leva a um outro ponto-chave dele, que é até meio contraintuitivo. Ah, sim. O tal do excesso de positividade é estranho, né? A gente está tão acostumado a valorizar o otimismo, a felicidade. Sim, ser positivo é visto como uma virtude quase obrigatória. Pois é. Mas o Han diz que é justamente o excesso disso, essa pressão para ser sempre feliz, produtivo, conectado, disponível, para ver o lado bom de tudo que está por trás do esgotamento da nossa época. Faz muito sentido, porque parece que não tem mais espaço para negatividade. Não no sentido de ser pessimista, mas de poder dizer não, sabe? De ter limite, de errar, de descansar sem culpa. Isso.
A vida vira essa busca sem fim por validação. E tem que ser uma validação positiva, claro. E quais as consequências disso, segundo ele? São bem concretas e a gente vê por aí, né? Han liga essa cultura do desempenho e da positividade forçada com o aumento de problemas que ele chama de neuronais. Neuronais? Como assim? Ele usa esse termo para diferenciar das doenças do passado que vinham mais de fora, tipo bactérias, vírus. As doenças de hoje, para ele, vêm mais de dentro. É como se o eu implodisse. Tipo, Burnout, depressão, ansiedade, TDAH seriam as doenças típicas dessa nossa sociedade. São doenças do excesso, entende? Excesso de estímulo, excesso de autoexigência. Não dá falta. nossa, tem uma frase dele sobre isso, algo como a autoexploração ser mais eficiente porque vem junto com a sensação de liberdade? Essa mesma. E tem outra sobre a positividade. A violência da positividade não priva, ela satura, ela não exclui, ela exaure. Mostra como essa pressão que parece boa pode ser devastadora. A gente foge tanto da dor que acaba se afogando nessa exigência de performance e adoece quieto. Exato. E nesse processo a gente perde uma coisa essencial, a capacidade de contemplar, de ter um ócio de verdade. Aquele ócio que não é para recarregar para produzir mais, né? E isso, o tempo livre sem finalidade. O tédio que pode ser criativo. A pausa que permite a gente ir mais fundo. Mas não, a gente vive numa avalanche de informação, de tarefa, de notificação. Sempre ligado, multitarefa. E o resultado disso? O que o Han diz? É um paradoxo? Ele fala, o sujeito de desempenho pós-moderno é mais rápido e mais produtivo, mas também mais cansado e mais solitário. Cansado e solitário, mesmo estando super conectado. Faz sentido. Sim, porque essa busca por performance acelera a gente, mas também isola. Se estamos sempre atuando, mostrando só o lado bom, otimizando a imagem... Fica difícil criar conexão de verdade, né? Aquela que permite ser vulnerável. Exatamente. A performance constante não deixa espaço para introspecção real, para escutar o outro de verdade, para construir laços que não sejam só funcionais. A gente fica rápido na superfície, mas talvez mais raso nas relações e na vida mesmo. A aceleração meio que esvazia o tempo, sabe? E essa necessidade de parar um pouco, de refletir, é algo que a gente tenta fazer aqui, né? Nessas conversas. Com certeza. Então, se essas ideias sobre a sociedade do desempenho, sobre o cansaço, estão batendo aí, fazendo pensar, talvez seja um bom momento para seguir o som das ideias no seu tocador. Boa. E para quem está ouvindo pelo YouTube, se inscreve lá no canal para não perder as próximas conversas. Bom, então o sintoma principal é esse cansaço. Mas o Han fala que não é só o cansaço físico, né? Não mesmo. É um esgotamento mais profundo, existencial quase. Um cansaço da alma, sabe? De ter que ser você mesmo o tempo todo, performando sem parar. Tem outra frase dele que é pesada. Sobre a sociedade do cansaço virar uma sociedade do doping. Sim, e o doping não é só químico, né? É qualquer coisa que a gente faz para se forçar a continuar rendendo essa auto-otimização constante. E ele diz que somos vencedores exaustos. Mesmo quem tem sucesso nessa lógica paga um preço alto, né? Um preço altíssimo. Em energia, em saúde mental, às vezes até no sentido da vida. O sucesso pode vir junto com um vazio enorme. Tá, mas ele só aponta o problema ou ele sugere alguma saída, alguma alternativa para esse ciclo? Ele aponta um caminho, sim. Não é uma receita de bolo tipo 5 passos para descansar melhor. Mas ele fala da necessidade de recuperar o que ele chama de cansaço fundamental, ou cansaço contemplativo. É um conceito bem filosófico, poético até. Cansaço contemplativo. O que seria isso? Diferente do esgotamento? É um outro tipo de cansaço. Não aquele que isola a gente, que deixa irritado, sabe? O do burnout. Esse cansaço contemplativo seria um cansaço que abre, que permite uma pausa de verdade. Uma desaceleração para olhar o mundo e a gente mesmo com mais calma. Interessante. É um cansaço que meio que relaxa as amarras do ego, que só pensa em performance. Han até sugere que esse cansaço pode inspirar, permitir uma visão mais atenta, menos utilitária das coisas. Não é o lazer produtivo, é se entregar ao não fazer, ao ser, simplesmente. Parece um resgate do ócio de verdade, né? Do silêncio, da lentidão,
poder parar sem culpa, sem achar que tá perdendo tempo. É quase subversivo hoje em dia. Totalmente. Isso leva a pensar sobre o que é liberdade de verdade hoje. Para o Han, não é ter a capacidade de fazer tudo, essa pressão do poder. Essa é a armadilha. E qual seria a liberdade real, então? Ele argumenta que a liberdade está no direito e na capacidade de não fazer. De poder dizer não para essa correria, para essa otimização sem fim. A liberdade de parar, de sair um pouco dessa lógica. É quase uma resistência passiva, mas com significado muito ativo. Se recusar a jogar o jogo. Isso. E as consequências disso são enormes, porque esse cansaço crônico não afeta só o trabalho. Ele corrói a vida. Tem aquela frase dele que, nossa... Aquela do amor. Essa. Quem está cansado demais para amar, também está cansado demais para viver. É brutal, mas muito lúcida. Conecta direto o esgotamento com a perda da capacidade de viver as coisas mais básicas, né? Amor, conexão, empatia. Exato. O cansaço deixa a gente indisponível. Para o outro, para o mundo, para a gente mesmo. Ficamos num modo de sobrevivência, mesmo parecendo bem-sucedidos. Então, esse cansaço contemplativo seria uma forma de recuperar essa disponibilidade? De reabrir espaço para conexão, para sentir mais a vida? Acho que a ideia é essa. Um cansaço que, olha que doido, revitaliza, que não quebra a gente, mas permite integrar. Um cansaço que abre para pausa, para reflexão, para olhar atento, sem interesse. Bem diferente do esgotamento, que só deixa a gente vazio e isolado. É buscar um cansaço que humaniza de novo, sabe? Em vez de consumir. É um convite para repensar nossa relação com o tempo, com a atividade, com o próprio cansaço, no fim das contas, né? A provocação do Byung-Chul Han nesse livro é um chamado mesmo. Urgente. Para a gente se olhar como sociedade e como pessoa. Questionar o ritmo que a gente vive, né? Sim, os valores que a gente coloca lá em cima, nossa relação com o trabalho, sucesso, e com o descanso, com o ócio, reaprender a importância do tempo que não é produtivo, do silêncio no meio desse barulho todo, da contemplação. Não como fuga, mas como resistência mesmo. Exato. Resistência a essa cultura da performance, que, como ele mostra, adoece e afasta a gente de nós mesmos. E fica a pergunta no ar, né? O que é progresso de verdade? É fazer sempre mais, otimizar tudo, acumular mais? Ou será que é redescobrir o valor de, às vezes, escolher fazer menos? Encontrar um ritmo mais humano, talvez, que permita não só sobreviver, mas florescer. Onde está a qualidade do nosso tempo? É, uma reflexão e tanto. E com ela a gente chega ao fim de mais essa exploração aqui no O Som das Ideias. Esperamos que essa conversa sobre a sociedade do cansaço tenha sido inspiradora, que tenha provocado aí alguns questionamentos. E se essa análise ressoou, se tocou em pontos importantes para você, fica o convite. Segue o Som das Ideias no seu app de podcasts. E compartilha com quem também curte pensar sobre livros e grandes temas. Isso aí. E reforçando, quem quiser mergulhar no livro Sociedade do Cansaço, o link para compra tá na descrição. Comprando por ali, você apoia diretamente o nosso trabalho para a gente continuar trazendo essas discussões. Cada apoio ajuda muito. É isso. Muito obrigada pela companhia e pela escuta. Obrigada, pessoal! Até o nosso próximo encontro.